Pinóquio. Era uma vez um marceneiro viúvo chamado Gepeto, que sonhava em ter um filho. Um dia ele ganhou um pedaço de madeira mágica e fez um lindo boneco. Quando ele terminou, o boneco ganhou vida. Encantado, Gepeto lhe deu o nome de Pinóquio e passou a criar o boneco como um filho. Gepeto queria que Pinóquio tivesse uma vida normal, mas não tinha muito dinheiro. Então ele vendeu seu melhor casaco e comprou livros para o boneco usar na escola. Assim, Pinóquio pegou seu material e saiu para estudar. No caminho, Pinóquio viu um circo e ficou curioso para ver a apresentação de marionetes. Como não tinha dinheiro para assistir ao espetáculo, ele trocou seus livros por um ingresso. O dono do circo gostou do boneco e pediu que ele participasse da apresentação. Como recompensa, Pinóquio ganhou algumas moedas de ouro. Muito feliz, ele partiu de volta para casa com as moedas no bolso. De repente, uma raposa e um gato apareceram e começaram a conversar com ele. Porém, Pinóquio não sabia que os dois eram assaltantes. Eles roubaram as moedas de Pinóquio e fugiram. O boneco ficou com vergonha de contar o ocorrido para Gepeto, que era tão bom e dedicado. Assim, Pinóquio começou a mentir e seu nariz crescia cada vez mais. Então ele fugiu de casa. Gepeto ficou muito preocupado e procurou o boneco em toda a cidade. Na praia, Gepeto entrou no mar e foi engolido por uma baleia. Alguns dias depois, Pinóquio voltou para casa e não encontrou Gepeto. Então foi atrás dele. O boneco entrou no mar para procurar Gepeto, mas também foi engolido pela baleia. Dentro da baleia, Pinóquio e Gepeto se reencontraram. Pinóquio pediu desculpas e disse que estava arrependido e que não mentiria mais. De repente, a baleia soltou água e jogou os dois para fora. No dia seguinte, Pinóquio ficou surpreso ao perceber que tinha se tornado um menino de verdade. O sonho de Gepeto havia se realizado e os dois viveram felizes para sempre. Essa história é de João e Maria. João e Maria eram irmãos muito pobres, que moravam com o pai e a madrasta. Uma noite, a madrasta obrigou o pai a abandonar as crianças na floresta. João ouviu a conversa e teve uma ideia. Então, ele encheu os bolsos com pedrinhas e foi para a cama. No dia seguinte, o pai levou as crianças para a floresta. Aos poucos, João foi jogando as pedrinhas para marcar o caminho. Quando o pai foi embora, João e Maria seguiram as pedrinhas e conseguiram voltar para casa. A madrasta ficou furiosa com o retorno das crianças e ordenou que o pai as abandonasse na floresta de novo. Ele obedeceu e saiu com as crianças. João não tinha mais pedrinhas, então foi deixando migalhas de pão pelo caminho.
O pai deixou João e Maria na floresta. Os irmãos tentaram voltar para casa seguindo as migalhas de pão, mas os pássaros haviam comido tudo. Eles andaram pela floresta e encontraram uma casa feita de doces. Famintos, começaram a devorá-la. De repente, uma senhora abriu a porta da casa e disse: Olá, crianças, querem doces? Pode entrar e comer. Os dois entraram e logo descobriram que a mulher era uma bruxa malvada. A bruxa trancou João em uma jaula e ordenou que Maria fizesse as tarefas da casa. A bruxa dava muita comida para João, pois queria engordá-lo e comê-lo. Todos os dias ela via se João já havia engordado o suficiente. Como ela não enxergava bem, João a enganava mostrando um osso de frango. Um dia a bruxa se cansou de esperar e ordenou que Maria ligasse o forno. Quando a bruxa se abaixou para ver a temperatura do fogo, Maria a empurrou para dentro do forno e fechou a porta. Assim os irmãos estavam livres. Logo eles encontraram um pote cheio de moedas de ouro. Então decidiram levar as moedas para o pai. Depois de caminhar por muitos dias, João e Maria encontraram o caminho para casa. Ao ver as crianças, a madrasta ficou com raiva e decidiu abandoná-los. Assim, o pai e as crianças viveram felizes para sempre. A Pequena Sereia. Em um reino no fundo do mar, viviam as lindas filhas do rei. Ela sabia que quando completassem 15 anos, poderiam conhecer o mundo na superfície. Todas esperavam ansiosa por este dia. A sereia mais nova era muito bela e tinha uma voz encantadora. Ela sonhava em descobrir o que havia fora do mar. Sua avó sempre lhe contava histórias sobre os seres humanos e a pequena sereia ficava cada vez mais interessada. Quando suas irmãs voltavam da superfície, a pequena sereia queria saber cada detalhe do passeio delas. As irmãs falavam sobre todas as coisas maravilhosas que tinham visto e a pequena sereia ficava encantada. No dia em que a pequena sereia completou 15 anos, ela subiu à superfície e avistou um grande navio onde havia alguns humanos celebrando uma festa. Entre eles havia um lindo príncipe. De repente, uma tempestade atingiu o navio, que balançou muito e naufragou. A pequena sereia levou o príncipe até a praia e cantou uma linda canção para ele. O príncipe acordou e a pequena sereia fugiu e mergulhou no mar. De volta para casa, a sereia descobriu que estava apaixonada pelo príncipe. Mais tarde, uma sereia mágica apareceu, dizendo que poderia transformá-la em humana, em troca da bela voz da jovem. A pequena sereia aceitou e logo se tornou uma mulher. Na superfície, ela foi atrás do príncipe.
Todos no palácio ficaram impressionados com a beleza da moça. O príncipe achou que a conhecia, mas ela não conseguia falar nada. Então as irmãs pediram que a sereia mágica devolvesse a voz dela. A sereia mágica atendeu ao pedido das irmãs da moça, que conseguiu contar sua história para o príncipe. Ele a pediu em casamento e ela aceitou. Juntos, os dois viveram felizes para sempre.